Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O Cruzeiro vai fechar a preparação para o duelo com o Ceará. É o Cruzeiro de olho na vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Tabela do Campeonato Mineiro definida. O Cruzeiro já sabe quando vai estrear oficialmente na temporada de 2026. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, faça a inscrição, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Começando com o Campeonato Mineiro, em tabela divulgada, o Campeonato Mineiro começa no dia 10 de janeiro, um sábado. O Cruzeiro recebe o Pouso Alegre no Mineirão. Segunda rodada, dia 14 de janeiro, uma quarta-feira, o Cruzeiro vai a Tombos enfrentar o Tombense. No dia 17 de janeiro, um sábado, o Cruzeiro recebe o Uberlândia, no Mineirão. Dia 22 de janeiro, uma quinta-feira, o Cruzeiro joga com o Democrata de Governador Valadares, também no Mineirão. Na quinta rodada tem o Clássico, diante do Atlético Mineiro. É o jogo que antecede a estreia no Brasileirão, hein? Brasileirão agora começa no final de janeiro, é o novo calendário da CBF. Dia 25 de janeiro, um domingo, mando do Atlético Mineiro e Cruzeiro. No dia 1º de fevereiro, comando do Betim, tem Betim e Cruzeiro. É a sexta rodada. A sétima rodada, um domingo, 8 de fevereiro, Cruzeiro e América. E no dia 14 de fevereiro, um sábado, tem a última rodada da fase de classificação. O Cruzeiro vai até Patos de Minas para enfrentar a equipe da URT. O Cruzeiro que vai começar aí o Campeonato Mineiro com um time diferente, até porque tem aquele período de recesso para os jogadores. O calendário do Cruzeiro, mesmo se o Cruzeiro não for para a final da Copa do Brasil, claro que a gente quer o calendário esticando com o Cruzeiro chegando à final, mas mesmo se não for, tem aquele período de recesso. E aí o time principal vai fazer uma pré-temporada pensando no Campeonato Brasileiro, que vai ser disputado a partir de janeiro. Enquanto isso, uma outra equipe, ou com jogadores que atuaram pouco, que precisam ganhar ritmo, os reforços que foram contratados, esses devem iniciar o campeonato estadual, por exemplo, o Neisser Vidia Real e outros atletas que serão contratados. É o planejamento a princípio do Cruzeiro, claro que o clube vai oficializar isso ao final da temporada. Então tá aí o Campeonato Mineiro de 2026, que tem como novidade a final única. As 11 datas definidas pela CBF, 8 na fase de classificação, 2 semifinal e de volta e uma a finalíssima com jogo único, 11 datas disponíveis para disputa do campeonato estadual. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro fecha a preparação nesta sexta-feira à tarde na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro quer muito assumir a vice-liderança, ver o que vai acontecer nos 2 jogos que restam e por isso é um Cruzeiro com o que tem de melhor. Lucas Romero cumpre suspensão. É a dúvida, inclusive, do Leonardo Jardim, quem substitui o volante da camisa 29. São algumas opções, Wallace, Matheus Henrique, Eduardo, Rian Guilherme, temos que aguardar a definição. Mas o restante é um Cruzeiro com o que tem de melhor. Não pensa nada em rodar jogador, uma preparação diferente, até porque ainda tem muito tempo, ou tem um tempo considerável, até o duelo de ida diante do Corinthians, marcado para o dia 10 de dezembro, este jogo no Mineirão. Depois, no final de semana, tem a partida de volta na Neoquímica Arena. Então, no treinamento desta sexta-feira, Leonardo Jardim vai definir o time do Cruzeiro, tendo apenas, talvez, apenas essa mudança, o Lucas Romero suspenso, dando lugar aí ou ao Wallace, ou a Matheus Henrique, ou a Eduardo, ou a Rian Guilherme. Acho que vai ficar aí dentro dessas 4 opções. Rian Guilherme, claro, correndo bem por fora. Eduardo, talvez também mais distante aí. Vamos ver o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Por falar no desfalque do Lucas Romero, suspenso pelo 3º cartão amarelo, são 3 os pendurados do Cruzeiro. Depois do Ceará, o Cruzeiro joga com o Botafogo. William, Fabrício Bruno e Gabigol.
2 titulares e um reserva estão com 2 cartões amarelos. O próprio técnico Leonardo Jardim também está pendurado com 2 cartões amarelos. Ele não pode, né, levar aí um terceiro cartão, porque ficaria fora do banco pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que tem também o Wanderson, que está pendurado, mas aí não vem jogando, ainda não voltou aos treinamentos na Toca da Raposa 2, segue se recuperando daquela lesão que teve no jogo diante da equipe do Palmeiras. Eu falei sobre o jogo com o Botafogo, que é na outra quinta-feira. O Cruzeiro deve divulgar os detalhes da venda de ingressos nos próximos dias. E aí, depois desse jogo do Botafogo, é que vai começar a venda de ingressos para a semifinal contra o Corinthians. Claro que vai ser uma venda absurda, os ingressos vão se esgotar rapidamente. Deve começar ali, então, na sexta-feira, né? O jogo na quinta. Na sexta, teria tempo até o duelo, que é na outra quarta, dia 10 de dezembro. Claro, Mineirão vai estar entupido, porque é um jogo importante para começar o mata-mata de semifinal da Copa do Brasil. Até sobre isso, Cruzeiro e Corinthians estão acertando os últimos detalhes para que cada clube tenha um percentual de ingressos na casa do adversário. E esse percentual deve ficar ali próximo a 5%, porque se faz o que o regulamento manda, você solicitar 10% de ingresso, os clubes teriam dificuldade aí para ajustar a questão da segurança. O Cruzeiro teria 4 mil e alguma coisa na Arena Corinthians, se solicitasse 10%, e o Corinthians teria mais de 6 mil ingressos aqui no Mineirão. Então, por isso, os clubes estão definindo um percentual menor, não deve chegar a 5%. Os detalhes serão divulgados também em breve. Com certeza aí as duas torcidas vão esgotar a carga de visitante rapidamente, tanto a do Corinthians aqui no Mineirão, quanto a do Cruzeiro lá na Neoquímica Arena, os jogos nos dias 10 e 14 de dezembro. Vale vaga, vale muita coisa, hein? Vale vaga na final, vale uma premiação absurda, que é o que paga a Copa do Brasil, e o Cruzeiro, claro, querendo chegar aí na finalíssima para ir em busca do tão sonhado heptacampeonato da Copa do Brasil. O Cruzeiro já detém o posto de maior campeão e, se chega a uma final e se vence a Copa do Brasil, aumentaria ainda mais esta condição. E aí, o time viaja à noite rumo à Fortaleza, onde tem esse compromisso no sábado contra o Ceará. Esse duelo às 9 horas, então, na Arena Castelão. E aí, Cirilo, inclusive em manchete do programa, tem essa questão do Fagner. O Fagner vive a expectativa de voltar a ser relacionado, né? Até tem uma matéria no nosso itatiaisport.com.br com o Lucas Barbosa falando pra vida do Fagner profissional foi difícil, né? Muito tempo sem atuar, desde o dia 30 de julho, quando teve a fratura na fíbula da perna direita, foi um empate com o CRB pela Copa do Brasil, e desde então se recuperando, fez todo o processo, depois fisioterapia, preparação física, até voltar a poder treinar com os companheiros na Toca da Raposa. Vem treinando bem, vem treinando de maneira normal, sem sentir dor, sem sentir desconforto, e por isso, na lista do Jardim, pode ter o Fagner compondo, né, essa equipe do Cruzeiro, já que o William é o titular da posição, e o garoto Cauã Moraes vem atuando no segundo tempo, vem participando também de alguns jogos do Cruzeiro. Cirilo. Edu, uma sequência de jogos que pode ser importante para o Fagner também, fechar bem o ano, né? E pensar também em 2026, né? Você vê o Fagner no 2026 do Cruzeiro, tudo dando certo? Não, é por conta do Cauã. Eu acho que o Cauã tem um espaço pro menino agora. Exatamente. Primeiro, o William é o titular da posição. Pelo menos me parece ser o cara da preferência do Leonardo Jardim. O Fagner viveu ótimos momentos na temporada. Se não tivesse o Cauã, eu até apostaria numa permanência sim, porque o Fagner não foi mal. É um jogador experiente, agrega no elenco. Mas você tem um jovem que, quando entrou muito bem e vira um ativo do clube. E você tem o titular da posição já, experiente. O William, sendo muito sincero, não vejo esse desespero e tantos motivos. Mas se o Leonardo Jardim tiver nos planos contar com o Fagner, um jogador experiente, ele acha que seja importante para o grupo, e se o Cruzeiro tem algum outro tipo de planejamento ou para o William ou para Cauã Moraes, então é hora de rever também uma ampliação de prazo aí para o Fagner, ele começar o 2026 fazendo parte do grupo, mas sendo muito sincero, eu não faria muito esforço. E nessa reta final eu acho que vai mostrar muito quais são os planos do Cruzeiro para com o Fagner. Se ele for utilizado,
se o William, porventura, tiver algum problema, uma suspensão, e o Fagner for acionado, aí eu já acho que o Cruzeiro pode pensar sim no atleta. Se não, se o Jardim acionar o garoto, o Cauã, mesmo com a presença do Fagner, aí já dá pra gente meio que vislumbrar uma saída do Fagner pra próxima temporada. Que vai ser uma pena pro Fagner, né? Porque ele não vai poder mais ir ao Shopping Show Automall. Sim, porque verdade. aqui em Belo Horizonte, ele encontra os melhores seminovos do Brasil, no melhor shopping de automóveis do Brasil. Lá em São Paulo, se ele voltar, lamentavelmente não tem o Shopping Show Automall. Mas ele pode pegar um avião e vir até aqui pra comprar o carro dele, como já fez esse ano. E Pega Fernão Dias e vai embora. Exatamente, vai dirigindo aquele seminovo Premium, né? Que lá no Shopping Show Automall tem também. Você que quer adquirir o seu, aproveita. Só até este sábado, dia 29, o Show Automall prorrogou a Black Festival, com condições imperdíveis. Entre elas, primeira parcela só para depois do Carnaval. Então, se o Fagner seguir, acabou o Carnaval, ele paga a primeira parcela do seminovo Premium que ele adquiriu no Show Automall, que está na Raja, 2.440. Muitas vezes eu fico assombrado com a sua criatividade. De parabenizo por isso, Eduardo Panzi. Muito obrigado. Siga Emerson Panzieri. Eu ia complementar porque o filho dele não pode dirigir, porque ainda tem 15 anos. Ainda né? não pode. Ajudei também o Panzi nessa. Olha só. E dizem que é muito bom menino, inclusive, muito hein? bom de bola, o Henrique Lemos. E aí, vamos colocar que essa renovação do Fagner para a próxima temporada também inclui ele, viu, Cirilo? Porque tá feliz aqui na base do Cruzeiro, a resposta do menino é muito positiva, convocações para a seleção, tem um futuro promissor, o pai tá feliz, o Fagner tá feliz aqui. No Corinthians não tava bem, né? Tem aí uma questão muito tempo jogando no Corinthians e um desgaste lá, não por culpa do Fagner também, né? O Corinthians nós vimos como é que tá esse ano, né? Exato. Né? Pro Cássio, né? O próprio Cássio também passou por isso. Vamos lembrar que Cássio e Fagner, até um passado não muito distante, eram referências no Corinthians. Hoje estão no Cruzeiro. O Cássio, bem pra caramba. E quando o Fagner machucou, ele tava bem também. É tanto que em alguns jogos ele desbancou o William. Isso. Então, o que acontece? Há um entendimento no Cruzeiro que o Fagner para a próxima temporada, ele tem a experiência necessária para uma Copa Libertadores, mas isso dentro de uma filosofia de trabalho financeiro, tudo isso pesa, né? Dentro de uma realidade, de um acordo, porque esse ano o Corinthians paga metade do salário. Ele está emprestado do Corinthians para o Cruzeiro. Até pensando em semifinal, não joga, né? Não pode jogar, tem a multa, mas não dá para falar que o Fagner está com as portas fechadas para o próximo ano. Muito pelo contrário, há essa ideia interna, que é um jogador interessante por tudo isso que eu falei, vencedor, e tem essa questão de vestiário que pesa, e o Jardim confia muito no Fagner. Ele fez parte daquela transição, naquele jogo de São Paulo, por exemplo, ele jogou, né, que foram aquelas mudanças pontuais no Cruzeiro para uma retomada dentro do Campeonato Brasileiro. Cirilo, pra gente continuar o assunto Cruzeiro e o assunto duelo contra o Ceará, o Fagner pode ser novidade? Tô ainda muito na curiosidade em relação a esse meio campo do Cruzeiro. Por quê? Hoje começou o técnico a fazer o desenho do time, né? Então, sem o Romero, fazendo os testes. Matheus Henrique, Eduardo, Wallace, para ver quem vai fazer o encaixe ali com o Lucas Silva, pensando nesse jogo contra o Vozão. E aí, para mim, a única mudança, né, venho até falando isso nos programas, é a única mudança do Cruzeiro para esse duelo, que pode significar o time na segunda posição do Campeonato Brasileiro, em caso de vitória. Ô Edu, como é que você encara essa disputa dos volantes do Cruzeiro, hein? Vai ter uma mudança pro fim de semana, trazida pelo Panzieri, mudança forçada. Como é que você encara essa disputa no meio campo do Cruzeiro? Ou por conta da lesão do Matheus Henrique, das lesões do Matheus Henrique, por exemplo, uma situação aqui ou ali, tem muita molecada também, muita garotada, não houve lá muita disputa esse ano? Entre os titulares não há disputa, né? Por titularidade não há disputa. Lucas Romero e Lucas Silva, a família Lucas vai muito bem, primeiro e segundo volantes, titulares absolutos do Leonardo Jardim. Pra reserva, aí sim, né? Você citou aí as lesões do Matheus Henrique. Matheus Henrique seria o 12º jogador desse Cruzeiro, ou brigaria por titularidade se tivesse passado a temporada saudável, fisicamente, porque é um jogador muito acima. Tecnicamente, você não tem a dúvida disso. Agora, o restante, o Wallace é uma grande decepção, né? O Wallace, Cirilo, a gente tem duas certezas, falei hoje mais cedo. Uma, que ele é muito bom jogador. E a outra é que ele não jogou nada com a camisa do Cruzeiro até aqui. E aí fica a dúvida se o Wallace vai ser aproveitado nesse restante de temporada para ter vitrine, para dar um recado para o mercado, o Wallace está aqui, tem jogado, tem sido útil, mas se você quiser levar, faça uma proposta. Ou se ele vai jogar nessa reta final de temporada, porque o Jardim está avaliando uma melhora no volante e pensa em aproveitá-lo para a próxima temporada. Então, falei mais cedo também que hoje o Leonardo Jardim ele passa uma confiança tão grande para os atletas e para a gestão, que passa para mim também, sabe? Acho que qual for a decisão do Leonardo Jardim, e eu acho que quem fica, quem sai, a montagem do elenco vai passar muito pelo português. O que ele falar, a gente meio que chancela, porque tudo deu muito certo na atual temporada.
Torcedor, vai participando com a gente aí pelo YouTube, Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte. Manda a sua opinião aí sobre o Fagner e também sobre o Wallace. Foram os 2 primeiros assuntos aqui do noticiário do Cruzeiro. E clica no joinha, deixa o like, você que tá no YouTube, Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte. Ô, Cirilo, diga lá. É legal o Panzi falar isso, porque a gente tem os nossos núcleos, né? As nossas editorias também fora aqui de Belo Horizonte. E eu sempre converso muito com a turma do Sul. Tem o Nicolas Mondadori lá, que faz um trabalho muito legal. E sempre vem essas notícias do Sul como se o Wallace estivesse indo pro Grêmio, sabe? E não é assim, tá? Porque o Wallace, o Grêmio quer, tá feliz com o que acha que pode... Não, peraí. Não é só querer. Tem muita coisa além de um querer, sabe? Então, é um assunto muito sério, porque às vezes... cria uma expectativa no torcedor do Cruzeiro e do próprio Grêmio. É um jogador grande, um jogador que o Panzi falou. É um jogador campeão olímpico, gente, né? Campeão no Grêmio, era um atleta muito respeitado no futebol italiano quando veio do Udinese, foi caro pra caramba, então vamos com calma que não é bem assim, igual muita gente fala. Cirilo, é uma informação que diz respeito à Copa do Brasil, jogos semifinal da Copa do Brasil, Cruzeiro e Corinthians, né? Primeiro jogo no dia 10, depois segundo jogo dia 14 vai ser em São Paulo, e aí surgiu uma informação que o Cruzeiro poderia, e o Corinthians ter alguns problemas, né? Algumas questões aí de aparar algumas arestas em relação ao número de ingressos, né? Para os visitantes. A informação que eu obtive é que o Cruzeiro está tratando todos os assuntos relativos à operação das partidas da semifinal da Copa do Brasil diretamente e diariamente com o Corinthians. Estão conversando o tempo inteiro, estão tentando resolver para ser tanto interessante para os cruzeirenses quanto para os corintianos, para ter aí nenhum problema, né, em relação à torcida. Essa é uma informação que apuramos aqui também na Itatiaia, Cirilo.